Clima fervendo, bastidores do Flamengo após vice da Recopa. Presidente BAP revoltado, torcida pede saída de Felipe Luiz e atacante Everton Cebolinha afirma que vai deixar o Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Eu queria estar aqui com outro clima, comemorando o título da Recopa, mas a realidade é bem diferente. Foi difícil até para dormir poucas horas, se recuperando ainda do golpe de ontem. Olha, gente, não tem outra palavra para definir aí o Flamengo diante do Lanús. Vergonha! O Flamengo não conseguiu se impor, se somar aí os dois jogos. Jogo na Argentina, que o Flamengo perdeu por 1-0, e o jogo ontem, que o Flamengo perdeu por 3-2, né? Tomar gol do Lanús, rapaz, que quantidade. Tomou 4 gols do Lanús nos dois confrontos e foi amassado, né? O Lanús foi melhor em vários quesitos. O torcedor tá na bronca. Ontem lotou o Maracanã, né? A torcida, 70 mil rubro-negros, para ver um futebol pequeno, né? Para ver um deserto de ideias, um repertório tático fraquíssimo. E a gente vai trazer aqui os bastidores, né, depois desse vice da Recopa, como é que tá o clima interno no clube, os jogadores, a situação do técnico Felipe Luiz e mais. Antes, vou trazer aqui algumas pílulas da coletiva de ontem. Essa coletiva que não caiu bem internamente, está todo mundo revoltado com o Felipe, após ser perguntado se o time era anárquico, né, uma expressão que o Felipe utilizou, né, para definir o Matheus Gonçalves em 2025, a resposta dele foi essa aqui, O meu time, na minha visão, tem a minha cara. No bom e no ruim. Tenho muito orgulho desses jogadores. Sobre a responsabilidade pelo jogo abaixo. Não é questão de achar culpados. Estamos todos juntos e perdemos todos juntos. Tentamos fazer um plano de jogo para que os nossos jogadores determinantes pudessem estar perto do gol adversário. Os gols chegaram de pênaltis, mas poderiam ter vindo de escanteio, chute. Carrascal teve uma chance, o Plata teve outra. Infelizmente a bola não entrou. Você cria volume para poder chegar na área e resolver. Não é questão de achar responsável, estamos todos juntos nesta derrota. Ô Felipe, eu não entendi muito bem a sua escalação quando você entrou com Samuel Lino, cara. Gonzalo Plata, Carrascal, são todos aí jogadores que não tem assim faro de gol, né? Aliás, o Plata me parece alérgico a gol. Teve uma chance clara no primeiro tempo, depois teve outra no segundo tempo e nada. O Pedro pode estar mal, mas pelo menos é uma referência na área. Agora, algumas escalações, inclusive a pressão começa nas escalações, no jogo, né? No quesito tática, o Flamengo que está evoluindo a cada jogo, a parte física já ninguém mais fala, né? E tem essa questão aí dos resultados. Quando a bola entra, tá tudo bem. Quando a bola não entra, aí começam as críticas, as vaias, a pressão aumenta, o clima vai ficando insustentável. O Felipe sobre o estado dos jogadores. Eu acreditava que fisicamente os jogadores estariam nas melhores condições para a Recopa. Realmente não estamos na nossa melhor forma. Mas hoje eu senti uma resposta da equipe. Senti que o time correu, conseguiu pressionar, ganhar duelos. A vitória não veio, mas vi uma evolução e uma resposta no jogo de hoje. Ninguém conseguiu ver essa evolução e essa resposta, só o Felipe. Sobre a avaliação do trabalho dele no Flamengo. Eu não avalio o meu trabalho. Esse não é o meu trabalho. O trabalho é preparar a equipe o melhor possível para o próximo jogo. O trabalho de avaliar é de vocês. Sobre o Flamengo ter feito um grande jogo, olha só o que o Felipe disse ontem na coletiva. Acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Cometemos um erro, mas o time jogou o tempo inteiro dentro do campo adversário. Olha, tem que saber aqui qual jogo o Felipe assistiu, e quando ele diz que foi um grande jogo na visão dele, tem que ver se a superioridade em escanteios, em posse de bola, se tudo isso é levado em consideração, né? Porque o placar terminou 3-2 para o Lanús conseguiu ser melhor do que o Flamengo nos dois jogos, o Flamengo não conseguiu se impor,
perdeu na Argentina e conseguiu perder na prorrogação em casa com o Maracanã lotado. É eficiência, é qualidade, é objetividade. Ser objetivo é ser letal, algo que o Flamengo não está conseguindo. Mas longe de ter sido um grande jogo do Flamengo ontem. Ter feito 2 gols nos pênaltis, se não fosse pênalti. Se o jogador argentino não colocasse a mão na área no cruzamento do Varela no primeiro tempo, e se no segundo tempo o Arrascaeta não sofresse aquele pênalti, não teria gol de bola rolando? Então, que grande jogo foi esse? O Flamengo até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu aí abrir o placar com a bola rolando. O que acontece, gente? Os times já sabem o que fazer para neutralizar o Flamengo. E o técnico não consegue sair aí do seu único esquema. O Felipe tem único esquema. O Felipe não tem variação tática. O Felipe tá com aquelas mesmas ideias. Não tem nada, rigorosamente nada. E não tem também meritocracia, né? Alguns jogadores aí que mereciam ser titulares e começaram o jogo no banco de reservas. A cada entrevista coletiva, a sensação é de distanciamento da realidade. Quando o Felipe diz que gostou do jogo, que o Flamengo mostrou evolução, que fez uma grande partida, né, que a atuação, né, foi fraca, enfim, que não reconhece, né, que uma atuação é fraca, soa como desconsiderar a inteligência do torcedor. O torcedor está vendo, o torcedor está acompanhando, né, não queira dizer aquilo contrário que o torcedor está vendo. Então, enfim, fica lamentável, né, a situação aí do técnico Felipe Luiz. É preciso, Felipe, ter humildade, né, para reconhecer que o modelo não está funcionando. Alguns jogadores, algumas ideias, você vai morrer convicto com as ideias, e é preciso mudar, é preciso reconhecer, né, é preciso ter um pouquinho mais de humildade. Convicção é importante, mas quando ela passa a se sobrepor aos resultados e ao desempenho, deixa de ser virtude e vira teimosia, né? A impressão que fica é que as suas ideias estão acima da necessidade do clube. E aí nenhuma filosofia pode ser maior que a instituição. Você mesmo disse que o time tem a sua cara. O Felipe falou ontem, esse time tem a minha cara, né? Eu estou orgulhoso dos meus jogadores. Em 2025, Felipe disse a seguinte frase: eu tenho o melhor elenco da América. Se esse time não jogar, a culpa é minha. E o time não está jogando, né? O Flamengo já perdeu o segundo título da temporada. Perdeu a Supercopa para o Corinthians, perdeu a Recopa para o Lanús, né, em 2 péssimas partidas, tanto o jogo na Argentina quanto o jogo ontem no Maracanã. E aí, um time previsível e emocionalmente apático ainda dá tempo de corrigir, na minha opinião, mas o primeiro passo é reconhecer o problema. Agora, o que está acontecendo internamente no Flamengo é o seguinte: a pressão, a cada dia que passa, cresce em cima do trabalho do Felipe Luiz. Nem o Boto que assim, gosta do trabalho do Felipe Luiz, né, defende as ideias do Felipe Luiz, nem o Boto vai deixar o dele na reta, né? Se o BAP tomar alguma decisão, obviamente o diretor executivo vai acatar. Mas a pressão interna começa a crescer muito. Alguns grupos políticos, né? Muita gente falando com o BAP para ele tomar essa decisão. A pergunta é, se o Felipe sair hoje, quem chega? Qual treinador chegaria para comandar a equipe nesse início de temporada? Deixa aí nos comentários se você é a favor ou contra da demissão do técnico Felipe Luiz. Tem muita gente já pedindo essa demissão, né? Não vou dizer aqui que é a maioria da torcida, mas muitos torcedores estão chateados, né? A maneira como o Flamengo vem atuando, na maneira como o Flamengo vem jogando. Então, é realmente uma coisa muito séria. Informação, inclusive, de que reuniões vão acontecer ao longo do dia para saber aí, né, o que vai acontecer. Temos que voltar o caminho das vitórias, porque do jeito que tá, não dá. Tá feia coisa o que está acontecendo no Flamengo e o torcedor tem todo o direito aí de reclamar. Ontem nós tivemos aí uma falha absurda no recuo de bola do Ayrton Lucas para o Rossi, os dois ali atrapalhados, né? O Rossi não deveria estar ali, deveria estar dentro do gol, e o Lanús abriu o placar. O Flamengo chegou ao empate com um gol de pênalti, né, cobrado pelo Arrascaeta. No segundo tempo, outro gol de pênalti marcado pelo Jorginho,
O jogo vai para a prorrogação e o Flamengo toma ainda 2 gols do Lanús. É inacreditável. Clima de muita preocupação e descontentamento por parte aí da cúpula rubro-negra. E a informação é que o BAP está revoltado com os resultados e com a postura do time, né? E aí, você já viu, né? Quando a bola não entra, a pressão aumenta, o clima fica realmente insustentável e uma fonte aqui garante que não há a menor chance do Boto se posicionar contra a BAP e ficar ao lado de Filipe Luís no caso de uma demissão. Neste momento ainda não foi decidida. Tem muita coisa para a gente falar e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer aqui bastidores, a parte 2 desses bastidores no vídeo da tarde, porque a diretoria está revoltada com alguns jogadores, principalmente após as declarações de ontem na Zona Mista. Zona Mista é aquele local que tem dentro do Maracanã, né, próximo ali ao vestiário, que os jogadores saem do banho e tal, passam ali e falam com os jornalistas. E a Recopa é diferente, né? O Campeonato Brasileiro, na CBF, 1 ou 2 jogadores falam e quem determina é o clube. Na Recopa, não. O jogador que passar por ali e o jornalista chamar, ele fala. E ontem muitos jogadores falaram, perceptível, né? A divisão no elenco, existe um racha no elenco, isso aí é público notório, né? Inclusive a declaração do Cebolinha caiu como uma bomba ontem na torcida e também na diretoria do Flamengo. E é o nosso próximo assunto. O atacante Everton Cebolinha considera que 2026, esse ano, será o último com a camisa do Mengão. Ele já afirmou que fará sua despedida no final do ano e que a diretoria sequer procurou o seu representante. O contrato do Cebolinha vai até dezembro e ele não vai renovar. Então, Cebolinha falou isso aqui ontem. Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja a minha última temporada aqui no Flamengo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Diante de várias bizarrices que vem acontecendo, e são muitas, hein? São muitas. O jogador com mais participações em gols esse ano é o Everton Cebolinha. E sabe qual é o prêmio que ele ganhou? O banco de reservas. Cebolinha, em momento algum, ele foi titular. O titular da posição é o Samuel Lino. E num jogo importante como aquele ontem, o Felipe começar com o Samuel Lino, que não faz nada em campo, e deixar o Everton Cebolinha, que é aí o jogador com mais participações em gols, que ajuda a equipe, que joga pra frente, que tá melhor do que os outros, é realmente um absurdo. E mais, no segundo tempo, o Felipe colocou o Cebolinha como ala no lado direito, acabando com o futebol de Everton Cebolinha, que rende mais na ponta esquerda. Então é realmente algo a ser estudado, né? As ideias do Filipe Luís. Eu entendo esse desabafo do Everton Cebolinha e de falar algo tão grave por esse lado, né? De não ter aí tantas oportunidades, né? As oportunidades que merece. O Cebolinha é um jogador que sempre se dedicou e tal. Agora, essa declaração, nesse contexto, nesse momento, após uma derrota, após perder a Recopa Sul-Americana, evidencia aí que não há controle sobre o grupo. Ou seja, todo mundo fala o que quer, né? Uns jogadores falam mal da torcida, outros defendem. Então, é perceptível, né? Esse racha no grupo. Todo jogador tem o direito de seguir no clube ou escolher um outro clube, como é o caso aí do Everton Cebolinha. Ele decidiu não ficar no Flamengo no final da temporada. Mas falar isso nessa hora, dessa maneira, não deveria ser tolerado. Acredito até que a diretoria vai punir ou multar, fazer alguma coisa com o Everton Cebolinha depois dessa declaração. E me parece que não tem comando no Flamengo, né? O jogador fala o que quer, faz o que quer e fica por isso mesmo. Só que essa declaração em si do Everton Cebolinha caiu como uma bomba na diretoria do Flamengo, que vai aí avaliar outras declarações, inclusive, de outros jogadores. Muitos jogadores falaram, né? O Danilo falou, o Rossi falou, o Ayrton Lucas falou, né? E a gente vai trazer aqui tudo no vídeo da tarde. A gente dividiu esse vídeo em 2 para não ficar muito longo. Mas e aí, o que você achou da declaração de Everton Cebolinha, que afirmou que vai deixar o Flamengo? E estamos no dia 27 de fevereiro. O contrato dele vai até o dia 31 de dezembro.
Agora ele já falou que não vai ficar no Flamengo. E aí agora? Será utilizado? Não será utilizado? Será titular? Vai continuar ali mofando no banco de reservas? E aí, qual será a posição do clube, do treinador, do departamento de futebol? Muitas coisas ainda precisam ser decididas e do jeito que tá, não tá legal, torcedor. Não tá legal. Então deixa aí nos comentários o que você achou aí. A informação que chega aqui pra gente agora é que hoje a demissão do Filipe Luís ainda não é discutida no Flamengo. No entanto, o cenário de pressão sobre o treinador começa a crescer, tanto no ambiente externo quanto nos bastidores do clube. E aí a pressão é muito grande em cima do trabalho do Filipe, né? Pelo que o Flamengo vem apresentando em campo, pelo que o Flamengo deixa de fazer, por ser um time previsível, comum, um time a ser batido. Se o próprio Filipe falou que é o melhor elenco da América e que se esse time não jogar a culpa é dele, realmente essa frase está muito viva. A culpa está caindo sobre ele, sobre o Filipe Luís. E a permanência do Filipe dependerá aí diretamente do desempenho na sequência da temporada. Resultados e evolução dentro de campo serão determinantes para manter o cenário sob controle. No momento, gente, ele segue como técnico, tá? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas. O que eu posso afirmar é que a pressão aumenta, o clima ferve e vai ficando cada vez mais insustentável a permanência do Filipe, que vive aí a sua maior crise desde que assumiu o comando técnico em setembro de 2024. Um grande abraço para você, eu volto a qualquer momento. Não se esqueça aqui de adquirir o seu produto no Shopping do Rafla, aqui embaixo, passando os produtos, né? Você tem aí várias camisas do Flamengo, tem produtos oficiais, né? E duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira, você ajuda diretamente ao Clube de Regatas do Flamengo, porque são produtos licenciados, e a segunda, você dá uma moral aqui, né, no nosso canal, porque somos afiliados, entrega em todo o território nacional, e são diversos produtos, não só produtos do Flamengo, tem diversos produtos, é só colocar aqui na lupinha, na busca, clica aqui no link no Shopping do Rafla. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!